Thank you. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Que grande alegria estarmos aqui nesse nosso maravilhoso evento, Novidades e Desafios da Literatura Juvenil. Nossa, eu me encho de alegria porque a gente teve a ideia de fazer esse evento, né? Eu e a Índigo, e olhar o tamanho que ele, a dimensão que ele tomou, é uma grande alegria. Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria tê-los aqui. Eu preparei uma aula, enfim, da minha melhor maneira, espero realmente que vocês gostem, porque da minha parte aqui eu fiz o meu melhor, e eu vou ser muito honesto com vocês, eu vou contar as coisas que eu faço nos meus livros, né? Embora eu leia muita coisa de escrita criativa, eu quero ter a honestidade e a humildade de contar a minha experiência, porque eu acho que esse é o grande barato, né? Ontem eu vi a oficina da Queca e da Índigo, oficina maravilhosa, e é isso, eu acho que a gente tem que contar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, né? Então, sim, eu acho que é o mais honesto possível que eu posso fazer, é, do fundo do meu coração, é contar a minha experiência com a literatura que se mistura com a minha experiência de vida. Eu sou escritor, né? Eu me considero escritor, eu já publiquei 35 livros para crianças e jovens, muitos livros para crianças pequenas, poucos livros para crianças pequenas, muitos livros para crianças leitoras, e agora, de uns 6 ou 7 anos para cá, eu comecei na literatura juvenil, e já tenho 5 livros de literatura juvenil. A minha experiência com a literatura para jovens, e aí juvenil, gente, não é 15, 16 anos, juvenil 9, 10, 11, 12 anos, esse pré-adolescente, assim, bem a idade da minha filha agora. Então, são os livros que eu escrevo. Às vezes eu até tento, eu acho que será para uma faixa etária maior, mas aí eu percebo que pelas adoções, tá, o livro tem sempre para baixo. Então, eu fico muito nesses meus livros juvenis, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles ficam nessa faixa de 10, 11, 12 anos, os primeiros anos do Fundamental 2 e o último ano do Fundamental 1, se bem que muda muito, né, de acordo com a região geográfica, vocês sabem disso, né? Se a gente está numa capital, diminui a idade do livro. Se a gente está em algum interior, aumenta a idade do livro, a idade do leitor. Eu escrevi um e-book, não, eu organizei um e-book, alguns autores que estão nesse nosso evento participam desse e-book, no qual chama Da Ideia ao Inevitável Ponto Final. Eu quis descobrir, por curiosidade e por material de trabalho, quais são as técnicas, os truques, as malemolências que os escritores usam, os escritores contemporâneos, para escrever as suas histórias. Porque a primeira pergunta que as crianças fazem, ou jovens, quando nós estamos em uma palestra, numa escola, da onde eu tiro ideia para escrever. Então, eu respondo isso, há 20 anos eu ando em escola e há 20 anos eu respondo isso, da onde eu tiro ideia para escrever em livro. Todo mundo quer saber de onde tem uma ideia. E a ideia, gente, e eu trabalho com criatividade também, tenho feito um estudo sobre a criatividade na minha área literária ou cênica. Todo mundo tem a criatividade. Isso eu posso garantir para vocês. A diferença é que nós, artistas, escritores, poetas, enfim, quem quer que seja, um dançarino, a gente consegue materializar. Então, a pergunta correta não seria de onde a gente tira a criatividade. A pergunta correta seria como é que você faz para concretizar a tua ideia? Porque ideia, gente, todo mundo tem o tempo inteiro. E uma ideia, eu sinto muito em dizer isso, ela não tem muito valor. Olha o que eu estou falando, hein? Uma ideia não tem muito valor. Porque muitas vezes, quando a gente fala, não, ideia é tudo, ideia é tudo, ideia é tudo, pensa bem. Às vezes você quer buscar a sua grande ideia. Você quer buscar aquilo que vai mudar a humanidade. Você quer buscar aquela ideia que vai fazer as pessoas se encantarem com, sabe, aquela coisa megalomaníaca. E às vezes a grande ideia é na tua aldeia, na mesa da cozinha, no conflito com a minha filha, no, sei lá, no almoço de domingo. Então, a ideia, gente, a Cris falou que travou, pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, né? Não precisa esperar a grande ideia. Uma vez eu estava dando uma palestra de criatividade, e eu ouvi, obrigado,
Obrigado. Eu ouvi um cara que trabalhava com tecnologia lá, desses megas de tecnologia, e ele falou assim, para o povo de tecnologia, uma ideia não vale nada. Absolutamente. E ele falou dessa maneira, até desprezando, uma ideia não tem valor nenhum, né? A gente quer saber o quanto essa ideia é boa e o quanto ela pode ser implementada. Eu diria que nas artes escritas seria mais ou menos a mesma coisa. O quanto que a tua ideia é possível de ser dita e o quanto você tem clareza de que essa ideia pode virar alguma coisa. Dos meus livros, dos 35 livros, 20 deles são de poesia. E eu tenho uma ligação muito forte com a poesia. E eu, olhando a minha história com a poesia, eu observo que eu tenho uma preferência por poesia formal, alguma forma fixa de poesia. Versos rimados, metrificados, eu tenho muito pouco experimento em versos livres. Eu gosto de pegar um decassílabo, um verso de 5 sílabas, um verso de 7, montar uma quadrinha, uma trova, uma cestilha, uma décima. Eu penso em formas fixas de poesia. Eu gosto de ter esse desafio de forma fixa. Depois eu vou contar como que essa minha experiência com a poesia formal, metrificada, transcreve para os meus livros em prosa. Até porque, se eu tenho 35 livros, 20 são de poesia, 15 são narrativas, né? Os juvenis todos são narrativas em verso. O meu primeiro livro juvenil foi O Meu Pai é o Cara, da editora Moderna, um livro que é realmente muito bem adotado, assim, as escolas amam esse livro. Aí eu vou falando deles, dando exemplo durante a aula, né? Depois vem um reconto aqui, que na verdade é uma reinvenção, Romeu, Guarani e Julieta Capuleto. Eu peguei a história do Shakespeare e fiz uma maluquice com ela. Depois veio O Suave Aroma dos Campos de Lavanda, história de duas garotas que se descobrem irmãs, tem a questão do câncer e tal. Esse aí pega uma faixa etária maior um pouco. Retiro, que é do ano retrasado, né? Ficção tecnológica, e O Jogo das Arenas, que é o meu lançamento, que eu vou dando alguns exemplos desses livros também. Então, são esses os meus livros, eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho deles, tanto quanto tenho dos livros infantis, e gosto de ensinar as pessoas, tanto que tem aqui o Pedro, que é o meu aluno, eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a escreverem poesia, contar história em verso, e quem sabe um dia eu também crio um curso para histórias, assim, né, em algum momento. E aí eu fiz uma organização de um e-book perguntando para 31 autores, e eu vou mandar esse e-book para vocês no grupo amanhã, como que eles escrevem histórias. Porque isso me pergunto, da onde eu tiro ideia, como que eu tiro inspiração, tal. E aí eu falei, eu vou perguntar para os autores contemporâneos. E eu fiz uma pergunta para eles, mandei mensagem, né, por WhatsApp, no meio da pandemia, e ficou um e-book muito legal o resultado, assim, são depoimentos muito honestos. E aí eu perguntava, como é que você escreve, como é que você cria um enredo? Lembrando, gente, uma história ela é composta pelo enredo, ou seja, o que é o enredo? É a trama. Como que essa história vai caminhar? Quando você está vendo um filme, por exemplo, e a história se perde, você já viu isso, né? Começou muito legal, aí você fala, como que esse cara vai terminar? Aí você põe pausa para ver o tempo, que falta 20 minutos. Você fala, esse cara não vai resolver em 20 minutos. E realmente ele não resolve. Quer dizer que esse enredo, o enredo é como se fosse o trilho, não necessariamente reto, para os personagens caminharem. Então, a história é composta pelo enredo, pelo ritmo e pelos personagens, né? Então, essa aula aqui vai ser de enredo. Vou falar um pouquinho sobre isso. A Thalita está falando do sorteio do livro, sim, vamos sortear o Jogo das Arenas. Ah, Thalita, mais para o fim, né? Mais para o fim, senão o povo vai sortear, ganhar o livro e vai embora. Deixa o pessoal ir até o final. No final a gente sorteia o livro. Ó, pessoal, vai sortear o livro autografado. Vocês têm que estar aqui no final. E nesse e-book vocês vão ver como cada escritor desenvolve. O que aconteceu? Alguma coisa muito interessante. Às vezes eu perguntava para um escritor como que ele criava um enredo. Só que, peraí, gente, não é um leigo perguntando, é um escritor perguntando para outro escritor ou para outra escritora. Como é que você cria um enredo? E aí alguns escritores respondiam o que responde para todo mundo. Ah, eu tenho ideia, eu gosto de ler muito, de ver muito filme, e tudo mais. Eu falei, não é isso. Eu quero saber você, quando você tem uma ideia, você está em frente ao teu computador, né? Como é que você faz isso? Qual que é a trama? Então, teve alguns escritores que eu precisei
conversar mais de algumas vezes para poder compreender aquilo. E realmente o resultado do livro foi extraordinário, né? E vocês vão receber esse livro. Inclusive a Índigo está aí, a Índigo, ela é uma das autoras que está lá conosco. A Tânia Alexandre também está lá. E aí eu falo no e-book. Isso é o meu depoimento, né? Geralmente eu começo a escrever um enredo quando já tenho em mente o final do livro mais ou menos pronto. Eu, César, geralmente, isso quer dizer que não é sempre, começo a escrever um enredo, uma história, quando eu tenho mais ou menos o final pronto. Então, isso é uma coisa que eu vou querer falar com vocês. Eu sou o tipo de autor que arma o meu final para poder escrever história. Tem autores, e vocês vão ver no e-book, que não escrevem. O Tino Freitas, por exemplo, escritor de Brasília, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, escrever para mim é como um arqueólogo. Começa a escavar sem saber o que vai encontrar. Para mim, eu gosto muito, 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 muito de ter o final pronto. Por quê? Porque, gente, é uma coisa. Aí eu vou fazer... Não, deixa eu terminar de ler, eu vou falar do final pronto. Outra dica que eu dou é assim, quando eu percebo que o personagem está ficando muito perfeito, compreensivo demais, amigo demais, justo demais, querido demais, sabe? Aquela coisa, você escreveu um personagem adolescente que ouve Caetano, é super cooperativo, justo demais, eu mudo logo. Porque esse personagem não é real, gente. E eu gosto de escrever personagens que se assemelham às pessoas reais. E nós somos imperfeitos. Se tem alguém aqui nessa sala com tanta gente, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando depois, inclusive a Chica, minha outra aluna querida, que acha que não tem defeito, pelo amor de Deus, vai fazer terapia. Que na primeira sessão, você vai identificar que você é uma pessoa vaidosa, orgulhosa, gulosa, fala mal dos outros, invejosa. A gente precisa reconhecer na gente esses sentimentos para poder dar uma honestidade para o nosso texto. Porque é o seguinte, pessoal, o escritor que não tem um mínimo contato com o sentimento dele, o escritor que não tem um mínimo contato com o que ele sente, ele não vai conseguir pôr no papel, criar personagens que sejam reais. Os personagens vão ser, sabe, etéricos. Não é uma coisa que vai dar uma base para esse personagem. Quanto ao final, pessoal, quero começar a palestra dizendo quanto ao final. O final é o seguinte. Por que eu gosto de escrever o final? Porque escrever, para mim, é como se eu desse um passo no escuro. Um passo no escuro. Escrever é dar um salto no escuro. Escrever é isso. Você não sabe o que vai dar, eu tenho uma ideia. Né? Eu estava num parque em Fortaleza com a minha família, meu filho tinha 6 meses. A Renata e a Clarinha foram brincar num escorregador qualquer lá e o meu filho tinha 6 meses, dormia no meu colo. Eu estava num parque aquático. E aí eu dormi também, cochilei, achei uma sombra lá, cochilei, acordei daquele cochilo de 15 minutos com uma história inteira na cabeça. História que se passa no futuro, e no futuro tem as projeções, as pessoas vão para um retiro e tal. Na hora, eu tive veio um filme, download, assim, puf, na minha cabeça. Eu peguei meu celular, mandei um e-mail para mim mesmo, contando essa história, porque eu não tinha papel e caneta. Então, eu peguei o meu celular, mandei um e-mail para mim, falando 4, 5 linhas o que era aquilo. Se naquele momento em que eu tivesse pego meu telefone, eu fosse ver o macarrão que a Índigo comeu, o banho de sol que a Thalita está tendo em Caraguatatuba, o soneto heróico do Pedro, eu ia perder a minha ideia. Então, eu estou contando uma coisa real, que realmente aconteceu, que eu tive essa ideia, mas eu materializei essa ideia na hora. Eu não deixei minha mente escapar. E antes disso, pessoal, eu acreditei que eu estava tendo uma boa ideia. Por que eu vou fazer uma digressão aqui, uma regressão rapidinho?
Todos nós já ouvimos em algum momento, ou pelo menos a maioria de nós, ouvimos alguma coisa do tipo: para com isso, menino. Para com isso, menina. Isso é coisa da tua cabeça. Se a gente ouviu isso, e eu ouvi muitas vezes quem fala é o pai, a mãe, a professora, aí, professora de plantão. Se a gente fala, quando uma criança tem uma ideia, menino, isso é coisa da tua cabeça, e a gente acredita que as coisas da nossa... E as pessoas não falam a coisa da tua cabeça é boa, né? Ah, isso aqui é loucura da tua cabeça, isso é coisa da tua cabeça ruim. A gente cresce acreditando que as nossas ideias não são boas. Porque eu poderia, lá no parque aquático, quando apareceu a minha ideia, eu ter falado assim, isso é coisa da minha cabeça, não vale nada. E aí, o que, que ia acontecer? A mágica da vida. A Índigo, né, uma escritora que realmente eu admiro, ela ia ter essa ideia e falar, vou escrever esse livro. Aí eu ia olhar o texto dela, e aí ou eu ia, né, reclamar, que não sei o quê, como ela fez isso, a ideia é minha, ou eu ia me sentir frustrado. E a frustração é o pior sentimento que a gente pode ter, porque ela não é honesta, ela não tem força. A raiva é honesta, o ódio é honesto, a frustração não. Então, escrever tem a ver, a gente está em contato com tudo isso dentro da gente. É muito importante, pessoal, que a gente tenha contato com tudo isso. Chegando em casa, depois da viagem do Beach Park, né, inclusive a Chica, que está aí, é lá da terra do Beach Park, eu vim para casa e meu filho era pequeno. Eu tenho uma rotina para escrever. Eu gosto de escrever de manhã, eu não escrevo de madrugada, tal, né? Tenho família, criança na escola, então eu tenho que ter uma rotina de escrita. E se eu preciso, sei lá, arrumar uma prateleira aqui, eu não vou arrumar enquanto eu estou escrevendo. Eu vou, né, na hora do almoço, ou termino o trabalho mais tarde para poder fazer isso. Senão a gente se distrai e não consegue materializar. Mas o João era pequeno, eu precisava ajudar a Renata. E aquela história estava batendo na minha cabeça. Mais uma vez eu poderia ter falado assim, não, o mais importante é cuidar da casa e não sei o quê, o João pequeno. Mas o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu posso acordar mais cedo. Então eu acordei durante 3 meses, às 3h, 3h30 da manhã. Aí eu vim aqui no meu escritório, das 3h30 até umas 7h, e consegui montar o livro. Quando a gente fala montar o livro, esse primeiro impulso que a gente joga, e sem revisar, né? O livro ficou montado. E aí, depois, mais alguns meses, eu fui revisando esse livro, e o livro está aqui, ó, retiro. Se alguém me perguntar, cansou acordar às 3 da manhã com criança pequena em casa? Bom, quem já teve criança sabe o que eu estou falando. Muito. Mas a alegria que eu tenho hoje de ter o livro publicado é muito grande. Então, escrever é um salto no escuro, porque você não sabe aonde aquilo vai te levar. E saber o final da história dá, pelo menos para mim, alguns artifícios técnicos que me ajudam a chegar aonde eu quero. Então, em todos os meus livros, infantis ou juvenis, ó, os que têm narrativa, pode ser os infantis também, vale do mesmo jeito. Esses que têm narrativas, que têm histórias, que acontecem coisas, eu pensando mais ou menos o final da história, tudo o que acontecer no começo vai estar pensando ali. Então, quando a gente escreve, a gente não pode pôr nada sobrando. Se um personagem chegar e falar assim, por exemplo, eu estou ouvindo os pássaros cantarem. Isso não quer dizer muita coisa. Uma dica que eu dou, ou que eu tento fazer, é o personagem ouviu o rouxinol cantando no quintal do tio, por exemplo. Porque aí eu estou falando que estou trazendo uma imagem concreta. Claro que eu posso colocar os pássaros cantaram, mas se eu consigo materializar isso, cravar em alguma coisa, eu estou falando direto para a pessoa. E aí alguém pode falar, não, mas eu quero deixar em aberto. Pode deixar, por exemplo, no livro Romeu, Guarani e Julieta Capuleto, eu cito que tem uma fazenda, porque eu fiz aí nesse livro o Romeu ser um improvisador de hip hop de uma comunidade guarani, assentado na fazenda do pai da Julieta. Então, eu transfiro esse universo do Shakespeare para uma comunidade indígena e algum interior do Brasil. Eu não falo se é Mato Grosso, se é Goiás, ou Roraima, poderia ser em qualquer lugar, né?
mas eu estou mostrando elementos da terra. O Suave Aroma dos Campos de Lavanda, eu falo de uma periferia, duas garotas que moram numa periferia, e de um campo de lavanda do interior, não importa onde é, mas lá no campo de lavanda eu estou falando da lavanda, da muda da lavanda, do pé da lavanda, do pé de almeirão roxo, do cheiro da lavanda. Na periferia eu estou falando dos ônibus, do trânsito e tudo mais. Então eu trago elementos concretos. Isso é muito importante. Isso eu aprendi com a poesia. A poesia mostra para a gente esse poder de síntese e concretude. Então, na poesia, eu uso imagens reais, por exemplo, o spray da minha mão, né? O spray da minha mão, eu adoro muito aromaterapia, então eu uso uns sprays aqui. O spray da minha mão, ele toca o coração. Então, um verso, o spray da minha mão, ele é concreto. Ele toca o coração, já é uma coisa subjetiva até, porque o meu coração ele pode ser tocado de uma maneira, da Ana Carolina de outro, do Pedro de outro, da Índigo de outro. Então, na poesia, a gente mistura essas imagens concretas com essas imagens mais subjetivas. Se você fizer um poema totalmente subjetivo, ele é inalcançável. E um poema muito concreto, ele é denso. Então, eu gosto, por exemplo, mesmo em poesia para criança, eu vou brincando com essas imagens concretas e reais. E isso a gente faz na prosa, que traz essa nuance para levar o nosso enredo. Outra coisa, meus amados, eu só escrevo aquilo que eu conheço, aquilo que eu estudo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, mas eu conheço. Por exemplo, enfim, deixa para eu escrevo aquilo que faz parte da minha vida. Alguém falou que o meu livro, acho que foi o Alex, né? Que o meu livro Jogo das Arenas tem uma coisa de ecologia, né? Porque se passa no futuro. E aí, no futuro, eu desenhei um cenário muito perfeito. As pessoas já não têm mais guerra, 300 anos para frente. Tudo é muito sustentável, é muito orgânico. Isso eu faço, gente, porque eu estou ligado a grupos de agroecologia, de agrofloresta. Eu sou vegano há muitos anos. Então, isso faz parte da minha vida. Eu escrevi 2 livros de culinária vegana para criança. Eu só escrevi esses livros porque é o meu dia a dia. Eu cozinho comida vegana há mais de 15 anos. Eu estudo culinária vegana há 15 anos. Então, se alguém que gosta de churrasco, falar assim, eu vou escrever um livro de culinária vegana porque dá grana, já era, gente. Não faça. Faça o livro do churrasco. Se você gosta de churrasco, faça o livro do churrasco, né? Eu, quando leio em algum livro que o personagem tomou refrigerante, eu penso assim, os meus personagens nunca tomam refrigerante. Eu faço eles tomarem suco de mamão com capim-cidreira, comer torta de almeirão, porque eu trago isso, gente, porque isso é o meu universo. Né? É o meu universo. Então, isso para mim é muito claro. Independente, eu não preciso estar falando de culinária saudável. O meu dia a dia é isso, e eu trago para os meus livros isso. Vou dar 2 exemplos. Em Suave Aroma dos Campos de Lavanda, a Joyce, ela vai para o interior, e lá eles têm campos de lavanda, e eles comem muito almeirão selvagem. Eu amo almeirão selvagem. Então, eu botei o almeirão selvagem permeando o livro inteiro, que ela vai lá e ela pega mudinha de almeirão selvagem, e ela mora numa casa muito pequena na periferia, e começa a dar só uma folhinha, mas ela pega aquilo, e a avó que vai lá, né, e a avó tem dedos verdes em tudo que ela toca, planta muito, então ela faz aquele quintal minúsculo, fazer vaso e tudo, e aquilo vira uma loucura, e ela passa a comer almeirão, ou seja, é uma metáfora da avó que veio quando ela estava doente e trouxe vida para aquilo. A planta representa a vida. É aquilo que eu falei, da imagem real e da imagem subjetiva. Então, ela come torta de almeirão com cebola roxa. Que mais? O livro Meu Pai é o Cara, é um livro de um garoto que descobre que o pai compra mercadoria ilegal, mas o pai não rouba, ele apenas compra mercadoria ilegal, o filho descobre, é o conflito dele com relação ao pai. O pai é vegano. Ele poderia ser carnívoro, não ia fazer a menor diferença para a narrativa, mas eu coloquei esse detalhe. Porque eu faço ele comer castanha, né? Eu faço ele comer maçã. É interessante, gente. Se você falar numa descrição de um livro, tal personagem comeu
uma coxinha num bar qualquer, né? Isso tem um peso. Eu estou dizendo que é uma pessoa que come qualquer coisa em qualquer lugar. Agora, se eu falo assim, mesmo com pressa, o personagem conseguiu mastigar por 40 vezes as castanhas que carregava na sua mochila. O ato é o mesmo, certo? Não é? Ele está comendo. Só que em um caso eu estou falando que é uma pessoa que não se preocupa com a alimentação, no outro eu não estou ensinando nada, eu não estou falando que a criança tem que comer castanha do caju, porque ela vai ter vitamina, nutriente, nada disso. Eu estou apenas mostrando a personalidade do personagem. Então, eu vou repetir, não deixe nada passar em branco. Se alguma coisa que você colocou aqui, algum detalhe, tem que ter algum sentido com a tua história. Isso é muito importante. Inclusive, livro que tenta ensinar coisa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A Célia está falando, saber que existem pessoas veganas. Célia, hoje não existe criança que não conheça veganismo. Toda criança tem uma tia vegana, tem um amigo vegano. Eu falo isso porque até no Rio Grande do Sul, onde é o lugar onde mais come carne, né? Esse livro é muito adotado lá. Se eu pergunto, quem aqui tem algum parente vegano, mais da metade levanta a mão. Hoje já é uma realidade, né? O que eu estava falando? A questão do moralismo, pessoal. Cuidado com querer ensinar alguma coisa. A gente, ó, minha filha de 16 anos é vegana e cozinheira. Adorei, aí, ó. Mandar o livro para ela dos aromas para ela, de tempero. A gente, quando escreve literatura, gente, ficcional, a gente não escreve para ensinar nada, né? A gente sabe que os professores usam os livros para trabalhar ética, valores, sustentabilidade, enfim, né? Geografia. Isso não tem como negar, Índigo. Eu já briguei muito com isso, comigo mesmo. Os professores usam isso para aquilo. Mas tem uma coisa que é importante dizer. Não escreva para o professor. Não escreva para o professor. Eu conto para vocês com toda honestidade, eu não estou nem aí, gente. Eu, quando escrevo um livro, eu viro um adolescente. Eu viro uma criança. Claro, eu tenho alguns livros que, sim, né, fala de comida, fala de sustentabilidade, mas a gente tem que pensar numa coisa, em tocar o coração do leitor. E, para isso, a pedagogia deixa para o professor. Você percebe? Ou não pensa, por exemplo, eu quando escrevo, eu não penso em ilustração. Eu quero entregar um enredo bom, um livro bom, com personagens cativantes, com uma história que prenda a atenção nesse mundo tão maluco. Então, assim, o livro não tem touch, né? Eu quero que o cara comece a ler, a menina comece a ler e vai virando as páginas. Então, para isso, eu vou me preocupar com a história. Mas alguém vai se preocupar com a arte, com o designer, com o tipo de letra. Então, assim, o teu trabalho, enquanto escritor, escreva um bom livro. Né? Não pense que a ilustração vai resolver. A ilustração não resolve nada, principalmente em livro infantil tem muito isso, né? Ai, não, a ilustração resolve. Não, gente, se o texto não é bom, não tem ilustração que salve. Agora, claro, alguns livros até se comunicam melhor com isso tudo. Eu nunca fui à periferia, nunca morei na periferia, já fui à periferia várias vezes. Eu não tenho 17 anos, não tenho 17 anos e não sou mulher. E escrevi Suave Aroma dos Campos de Lavanda, que fala de duas garotas de 17 anos da periferia. O que é essa mágica? Eu, quando escrevo com a voz dessa personagem, menina de periferia, 17 anos, eu tenho que sair do meu universo e emocionalmente, numa plasticidade emocional, eu me conectar com essa personagem. Então, eu tenho que estar aberto às novas experiências. E a pergunta que eu faço é: você, escritor, você, escritora, está aberto ou aberta às novas experiências emocionais? Lembra que eu falei no começo? Escrever é um ato de coragem, porque a gente dá um pulo no escuro, numa piscina. E saber o final da história
faz com que a gente dê o pulo. Às vezes, a gente não sabe, a gente não dá o pulo, ou seja, não começa a escrever o livro porque não sabe por onde ir. Porque você começa a escrever, gente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer na tua história. Você pode fazer um caminhão aparecer, a tia do interior chegar. Qualquer história pode acontecer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Se eu estou escrevendo a história minha, eu faço o que eu bem entender. Então, quando a gente sabe o final, para mim, pelo menos, que é uma pessoa que, né, gosto de controlar, eu sou uma pessoa meio controladora, para falar a real, o escrever, saber o final, eu não preciso escrever. Ele vai me orientando. Claro que eu vou mudar. Isso é apenas uma coisa. No Meu Pai é o Cara, gente, eu fiz o livro inteiro, colocando o Gustavo e a Júlia estudando na mesma escola. Não, eu estou na mesma escola, o livro inteiro. Lá no final, eles precisavam se falar. E não iam conseguir se falar. Eu falei, e agora? Não vai dar na mesma escola, ela poderia não atender as ligações dele, mas ele saía da sala dele e entrava na sala dela, acabou. Eu reescrevi o livro inteiro, fazendo eles estudarem no mesmo bairro, mas em escolas separadas. Então, alguma coisa que eu aprendi disso é escrever, gente, é reescrever. Escrever é reescrever. E eu poderia falar isso 40 vezes. Então, no primeiro momento em que está vindo a história, deixa sair. Eu, honestamente, eu não penso se o porquê é junto ou separado. Eu não estou nem aí se autoconhecimento com a nova ortografia virou junto. Se xará é com X ou CH. No momento em que eu estou ali colocando toda a minha emoção naquele personagem para que ele fique vivo, eu não estou nem aí para a gramática. Ai, mas como que o escritor fala isso, gente? Quem aqui cozinha sabe que a gente não cozinha. Agora eu vou fazer o arroz, agora eu vou fazer o feijão e agora eu vou fazer o bolo. Às vezes a gente começa fazendo o bolo, botando no forno e fervendo a água para cozinhar o arroz. Você começa fazendo o bolo, porque enquanto o bolo está assando, você vai fazendo outras coisas. Então, tem hora de se preocupar com a gramática. E não é no primeiro momento, porque senão você vai ficar preso. Ah, não, aqui é vírgula. Não, aqui é ponto e vírgula. Mas será que é? Deixa eu ver no Google. Aí já vai ver o livro novo da Índigo no Instagram, porque a rede social distrai a gente vai para outro lugar. Aí não escreve, passa uma vida falando, queria ter escrito alguma coisa. Aí a Ana Carolina está fazendo cara de que está. Não é, gente. Então, assim, deu um salto no escuro. Saiba o final que vai te ajudar bastante, né? E não tenha medo de reescrever. Eu reescrevo, sem brincadeira, umas 50 vezes. Ah, mas brincando. Brincando. Demora um ano e meio para fazer um livro. E tem outra coisa, hein? Sem ganhar nada. Sem ganhar, né? A gente não é norte-americano famoso, então a gente escreve acreditando que aquela história é boa, e essa história vai ser aprovada numa editora, e ela vai ser vendida nas escolas. E até lá, e a gente vai ganhar R$3 por livro vendido, quando vender. Que é o que a gente ganha mais ou menos por livro vendido. Ou seja, escrever, além de um ato de coragem, é um ato de fé, de você acreditar muito na tua ideia. Né? Muito bem. Começa uma história por onde? Como que descobre o tema? Tem que ser, pessoal, alguma coisa que faz sentido para você. Um conflito, né? Então, você consegue resumir Romeu e Julieta em 2 linhas? Sim. Né? 2 garotos, né? Um garoto e uma garota, são filhos de famílias inimigas que se apaixonam e não poderiam se apaixonar. Acabou. Isso é um resumo, né? A sinopse bem bruta do Romeu e Julieta. Só haverá nos campos de lavanda 2 garotas que descobrem que são irmãs, uma delas fica doente, e elas vão descobrir tramas familiares muito perto, né? Ou uma garota que acaba de perder os pais num acidente de carro, descobre
que é celíaca e ver a vida dela virar de ponta cabeça. Então, assim, eu preciso ter a condição de resumir a minha história em pouco tempo. Porque se você é o tipo de escritor que fala assim, sobre o que fala o seu livro? Porque, gente, nessas nossas andanças, né, todos nós escritores, a gente vai muito à escola, sempre tem um professor, um pai que fala, eu também escrevo. Aí eu faço a pergunta, mas você escreve o quê? Ah, estou escrevendo um livro. Pô, legal, sobre o quê? Puta, cara, eu não sei, é uma viagem, cara, é uma coisa meio... Ó, você precisa ler. Não dá. Se você não consegue resumir o teu livro em 2 ou 3 linhas, isso não quer dizer que você vai acabar com a tua criatividade, né? Não é isso. Mas você precisa ter uma clareza para que as outras pessoas também tenham clareza. Uma coisa muito interessante também, né? Para dar clareza à narrativa, você pode pensar assim, eu vou usar o maior número de adjetivos possíveis. Eu vou falar que aquele, sei lá, que aquele livro era verde, ele era muito bonito, o livro era elegante e ele era belo, formoso. Você pode achar 200 adjetivos. Mas se você fala assim, aquele livro, quando eu peguei ou o personagem pegou, né, você está narrando em primeira ou terceira pessoa, me arrepiou inteiro. Você está falando muito mais do que dizendo que o livro é belo, é elegante, bonito, até porque descrições são muito subjetivas. Uma flor bonita, para mim, pode ser uma flor de alecrim, que eu acho a flor de alecrim linda. Para índigo, porque ela gosta de flor também, sei lá, é o gerânio. Então, uma flor bonita não quer dizer muita coisa. Agora, é aquela flor que me fazia lembrar o carinho da minha avó, que ela fazia na rede quando a gente estava, entendeu? No sítio. A gente traz ele. Vocês estão percebendo isso, pessoal? Tá claro? Eu faço assim, só para eu entender se está claro isso. Que a gente tem que trazer um universo lúdico imaginário para essa concretude. Muito bem, Giovana, obrigado por dizer sim, né? Ou, às vezes, usar metáforas. Para que dizer que o cara era muito astuto, muito esperto, muito enganador? Sei lá, fala que ele era uma raposa, né? Rápido como uma raposa. Sei lá, cuidado com as metáforas muito óbvias também, mas a gente pode usar alguma metáfora no lugar de tanta descrição. Não precisa 2 ou 3. A gente pega um livro, gente, a casa era amarela, verde, e não sei o que, era de um jeito, de outro. Não precisa. A casa que lembrava a minha infância, a casa que era o cheiro da minha avó. Até porque, na literatura, eu acho, para esses jovens tão conectados, a gente tem que deixar eles imaginarem. Né? Todos os autores aqui, o Índigo, o Pedro, a Queca, a Tânia, pelo menos que eu sei que estão aqui, eu não estou vendo todo mundo, algum leitor já falou para a gente, cara, mas o que você falou naquela cena, você fala, eu disse, eu não fiz a menor ideia. Já não aconteceu isso? A gente não tem ideia de onde vai a narrativa, então não reduza a imaginação do leitor. Você traz as imagens, mas dá espaço para que ele possa voar. Esse é o grande barato, né? E aí eu falei, né? O treino da poesia, gente. Eu gosto de 3 autores em especial, né? Shakespeare, Fernando Pessoa e Machado de Assis. Por que eu gosto tanto deles? Talvez porque eles são, não é que eu sou parecido com eles, pelo amor de Deus, mas eu escrevo prosa, poesia, teatro, conseguem navegar em outras formas, e eu vejo o quão claro a gente consegue pôr poesia numa narrativa, mesmo numa ação. A história, pessoal, ela acontece no campo horizontal. Esse campo horizontal é onde acontece ações, né? Entrou, saiu, caminhou, pegou o carro, foi para casa da avó, foi para casa da tia, beijou o namorado, ou seja, são ações que acontecem. E o campo vertical. O que é o campo vertical? É onde ele se aprofunda. Se você fizer uma história só com ação, acontece um monte de coisa. Você está fazendo um conto popular. Né? Acontece, um conto popular. E se você fizer só com verticalização, você está fazendo
mais ou menos o que a Clarice Lispector faz. Então, brinca com a ação, aí você para a ação e mergulha um pouco. Faz o personagem lembrar de alguma coisa, coloca algum sentimento. Porque, na verdade, a identificação com o personagem se vem pela... O carisma com o personagem se vem pela identificação que ele está conquistando. E a gente consegue passar para ele por meio dessas verticalizações. Então, escrever esse grande ato de andar com ação e verticalizar. E lembrando, ação não é movimento. A ação não é movimento. O que é ação? Ação é quando você faz com que o personagem mude de qualidade. Claro, ele pode ir para a casa da avó. Beleza. Mas ele está indo na casa da avó por quê? Porque ele quer descobrir alguma coisa lá. Lembra, gente? O livro começa, né, tem o que acontece e termina. Não é série da Netflix. As séries é uma coisa endless, né? Não tem fim. Série é assim, você pode fazer qualquer coisa. Nunca tem fim. Você vai jogando, né? Quanto é novela. A Índigo e a Queca manjam muito disso, né? Você vai jogando. Agora o livro você precisa encerrar. Então ele foi à casa da avó por quê? Você vai fazer com que ele mude de qualidade. Inclusive, pessoal, para você identificar quem que é o protagonista da tua história, saiba que o protagonista é quem mais muda de qualidade. O personagem não pode entrar na história e sair do mesmo jeito. Se ele entrou acreditando que, sei lá, corrupção vale a pena, ele tem que sair de outro jeito. Qual que é o personagem que entra, geralmente, do mesmo jeito e sai do mesmo jeito? O cara é arrogante, ele é malvado. Geralmente é o antagonista. Ele tem uma coisa mais fixa. E tem um motivo para estar ali. Agora, o protagonista tem que ter essa pluralidade emocional, né? Para isso, pessoal, tem algumas coisas que ajudam muito. Uma delas é marque, isso é uma dica bem prática, hein? Marque em azul, por exemplo, fala do personagem João. Em verde, fala do personagem Maria. Em amarelo, outra cor qualquer, fala da personagem Índigo. E aí você vai ler só as falas em azul, ou seja, só o personagem tal. E você vai ver se a linguagem que ele usa é adequada. Se esse personagem tem 15 anos, será que ele vai falar os motivos pelos quais me trouxeram aqui? Às vezes não, né? Mas talvez o pai dele, se é um filósofo, um cara mais intelectual, pode falar isso. Agora, o jovem talvez não, né? Um motivo que me trouxe para cá, talvez. Então, isso ajuda muito, é uma coisa muito técnica. A gente consegue ver a característica da fala de cada personagem. Lembrando, né, pessoal? A história, os personagens, sempre são mais importantes do que a gente. Do que a gente, eu falo, do que a nossa habilidade enquanto escritor. Isso acontece muito, viu, Pedro, com os poetas. Muitas vezes o poeta quer mostrar uma habilidade do quão rebuscado ele pode ser, que ele não comunica mais. Isso acontece na prosa também. Então, a gente tem que sempre pensar nesse serviço que nós, escritores, estamos com a nossa obra. A gente escreve um livro para o público. Tanto quando perguntam para mim quantos livros eu escrevi, eu falo 35. Aí as crianças perguntam, quantos livros você tem? Eu falo, nenhum. Ah, como? Você falou 35? Porque a partir do momento que eu escrevo, eles não são mais meus. São dos leitores. E que sejam dos leitores, porque a gente quer ser lido. Porque o escritor que falar que não quer ser lido, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, algumas coisas mais técnicas agora eu vou falar, que eu acho que a gente pode tomar um pouco de cuidado.
Sabe aquela coisa dos verbos de send? É quando você coloca assim, João entrou pela porta e falou, né, por exemplo, venha já para casa, disse Maria. Sabe isso? Chama verbos de send, né? Venha para casa, disse Maria. Reclamou com seu irmão, fechou a porta não. São verbos que identificam o que o personagem falou, quem está falando. Tome cuidado para não usar um verbo só, como disse, falou. Né? Procure na internet a lista de verbos de send, tem dezenas, orientou, exclamou, eu poderia até pegar para vocês aqui, e aí você pode até no primeiro momento disse, falou, mas na revisão, complete com outros verbos, diferentes daqueles mais comuns. E outra coisa, né, pessoal? Não precisa identificar quem está falando a cada linha. Vamos para casa? Falou Maria. Vamos sim, disse João. Mas que alegria, Maria sorriu. Que bacana. João, não dá, né, gente? Então, assim, se só tem o João e a Maria, não precisa. Tá sabendo que é o João e a Maria, você pontua mais ou menos onde que é. Agora, se tem mais de 2 personagens, você coloca aquilo de uma maneira pontual. Respeitar a inteligência do leitor. Isso é fundamental, né, Carla? Mas sabendo que tem gente hoje que não consegue compreender o que lê também, né? Isso é um fato. Muitos jovens, muitos adultos não têm. A pessoa lê, sabe ler, não é analfabeta, mas ela não tem mais capacidade para ler alguma coisa. É uma pena mesmo, né? Ah, tem outra coisa. Se você quer identificar um personagem, por exemplo, no Jogo das Arenas, eu tenho os guardiões moldáveis e os guardiões azuis. Dentre os guardiões moldáveis, tem um com cabeça de rato e um com cabeça de gambá. Eles são humanos com cabeças de animais, né? Então, às vezes, e eles são auxiliares do guardião-chefe. Então, às vezes, eu chamo ele de guardião daquele... A Adaia, que é mais despojada, ela fala assim, aquele cara com cabeça de gambá, ou guardião auxiliar, ou aquele guardião híbrido, ou aquele auxiliar, ou seja, eu tenho várias denominações para o mesmo personagem. Eu não preciso ter uma só. Sei lá, o cara chama João Santana. Às vezes ele é o João, às vezes ele é o Santana, ou ele é o João, que não gostava de ser chamado de Santana. Você pode brincar com isso. No Meu Pai é o Cara, eu botei o nome da menina de Júlia. Porque eu começo o livro falando, ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Ela fala assim, eu não gosto que me chamem de Ju. Então, ela era Ju, ela nunca era Ju, ela era Júlia. E por que eu escolhi Júlia? Porque Júlia é um nome que dá para fazer Ju, né? Eu não vou pegar o nome dela por Índigo, vai ser I, não dá, né? Lilian, talvez Li, não sei, mas Júlia, todo mundo chama de Ju, né? Ou Carol, Carolina, Carol. Mas, por que eu pus o nome dela de Júlia? Porque ela bradava que não admitia que ninguém a chamasse de Ju. Beleza. Aí depois ela se enrosca com um tal de Canelinha e o Gustavo descobre as mensagens que eles trocaram. Como que o Canelinha está chamando a Júlia, que é a namorada dele? Ju. Sua Ju, sou sua Ju, minha Ju, não sei o quê. Ou seja, eu começo com uma coisa que mostra a personalidade da personagem. Que para o leitor, sei lá, ela é forte, às vezes ele nem pensou, mas eu vou dar o gancho para o final. Entendeu o que eu falei? Quando a gente pensa no final, a gente consegue armar essas coisas aí. Imagine um adolescente lendo isso, gente, um pré-adolescente. Porque agora chama de Ju e não podia chamar outro, coitado. É uma loucura, né? Bom, resumindo, antes da gente fazer a oficina, né? O protagonista, pessoal, é quem muda de qualidade. Não pelas palavras, mas pela ação. Não adianta nada o personagem falar assim, eu sou uma pessoa muito bondosa, ou eu sou um pilantra, ou o narrador falar, ele era uma pessoa muito desonesta e malvada. Isso não adianta nada. Se eu quero mostrar uma pessoa malvada, sabe como que eu faço?
caiu uma velha na rua com uma sacola de mercado. Ele não precisa falar nada. O narrador pode contar que ele se aproximou como se fosse para ajudá-la, mas simplesmente pegou a sacola de mercado e foi embora e deixou a velha lá. Eu mostrando, vocês estão vendo a diferença? Eu mostro que ele é uma pessoa que não tem compaixão, uma pessoa, sei lá, né, desumana, deixou a velhinha lá e roubou a velha ainda. Porque se eu falasse que ele era um ladrão, não adianta. Olha os políticos, gente, falam, falam, falam e a gente não acredita. Não, não vi, não conheço, nunca estive junto, nunca fui no jantar, não sei. Aquilo convence? Não. Então, na literatura, mostra ação, gente. Ah, outra coisa, hein? Outra coisa. Cuidado com aquela coisa que a resolução aparece do nada. Você precisa fazer com que o personagem, sei lá, encontre um amigo dele. Aí eles estão lá num belo dia, na Praça da República e se encontram. Não, gente. Não. Nessa coisa, Deus é uma máquina, né? Ele resolve tudo. Não. Se o personagem precisa encontrar o outro, faça com que ele crie um plano para encontrar o outro. Ou alguém arme uma situação para que eles se encontrem. Um exemplo mais claro disso, gente. Quem tem que dar a solução do problema é o próprio personagem. Não é ninguém. Num livro infantil, por exemplo, quantos e quantos livros, quem resolve o problema é a professora. É o pai, não pode, isso é moralismo. É a criança, é o jovem que tem que resolver. Então, o acaso não pode ter. Ou é melhor que não tenha. Porque aí é o mérito do personagem, é o mérito da personagem, porque ela conquistou. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Eu acho muito claro isso, né? Outra coisa muito legal, observem que a idade dos personagens geralmente é maior do que a idade do público leitor. Então, por exemplo, os meus livros cujos personagens têm 17 anos, os leitores têm 12, 13. Se o meu personagem tem 10, o leitor tem 6, tem 7. Vocês já viram propaganda de boneca? Tem umas meninas que você fala, gente, essa menina não brinca mais de boneca há 4 anos. Mas na propaganda de boneca, eles colocam uma menina adolescente, quase. Né? Você vê ela com a boneca assim, porque tem essa coisa, né? Um desejo do mais velho. Quando você está no 5º ano, no 6º ano, você não fala, nossa, não sei quem é do 7º ano, é do 8º, 1 ou 2 anos para essa faixa etária, gente, faz muita diferença. Nossa, não sei quem é do ensino médio, né? O irmão da minha amiga é do ensino médio, e a menina está no 7º ano. Outra coisa, para homens, nós escritores, deixa eu ver a cara do povo, que eu nem estou vendo, tem um Wilker aqui, nós homens, depois eu vejo o pessoal aqui, eu tenho 47 anos, né? E eu só a minha geração, geralmente, nós só mostrávamos afeto entre os garotos quando estávamos bêbados. Né? Então, abraçava, né? Ouviu o que ele fez? É isso mesmo, né? Então, era aquela coisa, né? Do mostrar o afeto, a vulnerabilidade até, não era uma coisa cotidiana. Ô, mano, se liga aí, velho, não sei o quê, né? E os jovens de hoje mostram afeto com muito mais facilidade. Então, se você tem mais do que 30, 35 anos, mudou, amigo. Mudou. Então, pode fazer um jovem garoto mostrar sua fraqueza, mostrar o seu afeto com outro garoto, isso é normal para essa geração. Então, mesmo a gente não tendo vivido isso, ou vivido muito pouco, é possível a gente lidar com isso de uma outra maneira, né? Outra coisa, gente, e aí eu vou falar um pouquinho do politicamente correto. Conflito não é violência. Conflito é uma coisa, violência é outra. Para uma história ser boa,
ela tem que ter conflito. Né? Dois garotos, a Tânia está concordando. Eu acho que é isso mesmo, né, Tânia? Os meninos hoje mostram muito mais do que nós mostrávamos. Dois jovens se apaixonam, não podem casar. Isso é um conflito. O que é uma violência? A violência é quando eu estou numa situação de tensão e eu ou sumo, ou eu bato, ou eu mato. Isso não é conflito. Isso é violência. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, estude cultura de paz. Cultura de paz mostra muito bem para a gente que o grande barato da vida é lidar com o conflito. Então, não tem problema nenhum um personagem querer uma coisa ou o outro outra. Porque o que acontece? Se os personagens não sustentam o conflito, a história não anda. Aí vai ter que entrar violência. E quando a gente... Você, na tua vida pessoal, quando a gente sustenta o conflito, ou seja, eu quero porque é importante para mim, né? Eu quero, sei lá, eu quero comer macarrão porque é importante para mim, tua companheira quer comer pizza, tudo bem, é um conflito. Como que nós vamos resolver? Ou a gente vai comer pizza ou vai comer macarrão? Sei lá, é um exemplo talvez meio bobo, né? Mas sustenta aquilo. Não precisa bater, matar. Eu, particularmente, não gosto da violência narrativa. Eu gosto, sim, do conflito. E o conflito é fundamental para uma história andar. Essa história do politicamente correto, gente, tira o conflito. Aí você faz o lobo bonzinho, todo mundo é bonzinho, todo mundo é cooperativo, todo mundo se ama, todo mundo dá as mãos, pisa descalço em volta a uma árvore e diz que ama a mãe terra. Isso não é literatura. Né? Não é literatura. O conflito precisa ter, gente. Então, a gente não tem que ter medo do conflito. Lembrando que conflito não é violência. Outra dica, talvez, né? Deixa claro, né, meus amados, pelo amor de Deus, quem que é o narrador. Eu já vi livro que começa a ser narrado em primeira pessoa, depois é para a terceira, depois vem para a segunda. Nem o autor sabe quem está narrando. Ou você vai narrar em primeira pessoa por blocos, né? João, aí narra em primeira pessoa. Maria, primeira pessoa. Ou narra em primeira pessoa, sabendo que, se é uma narrativa em primeira pessoa, o vizinho, o narrador, que é o protagonista, ele não sabe o que o vizinho está pensando. Então, é difícil você levar uma narrativa assim. Se é uma narrativa em terceira pessoa, o narrador sabe o que cada um está pensando. Então, tem que ter uma clareza. Às vezes, eu experimento. Naquele processo de escrita e reescrita, eu brinco por aqui um pouquinho, narro em primeira pessoa, não rolou. Narro em terceira, não, aí rolou. Aí dá certo, né? E é isso, pessoal. Lembrando que escrever é um barato, porque a gente vive as experiências dos personagens. E só se eu, enquanto estiver aqui no meu escritório, chorando enquanto eu estou escrevendo, dando risada enquanto eu estou escrevendo, pulando da minha cadeira enquanto eu estou escrevendo, só assim o leitor vai sentir tudo o que eu senti. Porque se é aquele texto morno, né, formal, não vai bater. Perguntem para mim se eu faço isso em todos os livros. Claro que não, gente. Mas eu tento. Eu tento. Outra coisa, eu leio muito livro de escrita criativa. Livros, inclusive esse aqui eu recomendo. Quem fala inglês, tem até uma versão em português de Portugal, The First Five Pages, vou escrever para vocês aqui. Recomendo, assim, é extraordinário. Não sei se a Índico conhece, a Tânia, mas é quem fala... Em português tem uma versão de Portugal. Quem lê inglês, compra na hora. Quem não lê, procura a versão portuguesa, as 5 primeiras páginas. O autor é o Noah Luque. Não. Tem uma versão de Portugal, eu não conheço.
Tem esse do Stephen King, que é muito bacana sobre a escrita. Recomendo também. Embora eu não seja um leitor dele, não gosto muito dos livros da linha que ele segue, mas aqui ele fala sobre o processo dele de escrita. Aqui, por exemplo, ele desmonta aquilo que eu falei de saber o final. O Stephen King, que é best-seller, não pensa no final. Tudo bem. Esse aqui eu adoro, gente. Conheci a autora na Califórnia, Deborah Harvey, muito legal. Depois, quem quiser, eu posso mandar o... E esse aqui do Walter Mosley é um livro bem simples também. Agora, seu livro sai. De todos eles, o The First Five Pages é o top. E esses caras dão tudo isso que eu falei, muito mais detalhados e tudo mais. Eu não sigo o tempo inteiro. Às vezes eu até esqueço, mas é uma maneira de me dar um apoio para o meu estudo. Até porque, gente, o músico tem que ensaiar 10 horas por dia. O bailarino ensaia 10 horas por dia. Por que o escritor acha que ele é tomado por um dom divino? Ele vai fechar o olho e escrever a sua obra-prima. Estude o seu ofício. Estude o seu ofício. Eu não tenho PDF dos livros, viu, gente? E se eu tivesse, também não mandaria, porque tem direitos autorais envolvidos, né? São livros que vocês compram, né? Desculpa a minha franqueza, mas é uma realidade, né? A gente não pode compartilhar PDF de texto, a não ser que a pessoa autorize. Por exemplo, eu vou mandar o PDF do e-book que eu fiz, isso é autorizado, né? Isso é para vocês compartilharem mesmo, mas eu não compartilharia, né? Honestamente. Bom, então é isso. Eu vou abrir agora uns minutos para alguém falar alguma coisa, alguma pergunta. E aí depois eu quero ouvir ou ler, pelo menos, a sinopse das histórias de vocês, caso alguém tenha. Então falem. Se vocês quiserem falar, perguntar ou fazer alguma colocação, ou até falar, minha história é assim, 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 e a gente vai dando uns palpites aí. E aí os autores presentes também me ajudem, por favor, fiquem à vontade. Quem quiser falar, só fala aí, levanta a mão, como é que é? Bacana, tem bastante gente, né? Alguém está trabalhando alguma história, alguma coisa assim? Se alguém... Lilian, vamos ver, Lilian. Pode falar, Lilian. Não, tem que desmutar o teu microfone, por favor. Sim, agora estou te ouvindo. Sim, sim. Eu tenho uma dúvida. Eu gosto de colocar nos meus textos algumas palavras desconhecidas para fazer com que o leitor tente descobrir o significado, o sentido naquela construção. Você acha que isso vale a pena ou só confunde o leitor? Lilian, eu acho que se ela tem um objetivo mais, sei lá, pontual, vale a pena. No meu livro, O Cachorro do Menino, que é um livro infanto-juvenil, eu usei a palavra boçal. Boçal. É antiga essa palavra, né? Os jovens não usam boçal. Mas eu usei. Assim, agora que não fica uma coisa que o cara está lendo vai ter que ir no dicionário, né? Eu acho que não tem problema nenhum colocar. Mas se é uma coisa recorrente, que atrapalha a narrativa, aí acho que não. Tá. Quem mais? Carla. Agora. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Eu concordei assim com praticamente tudo que você falou, né? Eu costumo dizer que, né, as pessoas falam que a vida começa aos 40, mas para mim começou aos 50, que foi quando eu me descobri escritora, contadora de histórias, né? E a partir daí eu não consegui mais parar, né? De escrever e tudo, eu gosto muito. E eu queria falar um pouquinho de uma história que eu tenho, então, aqui, né? Manda ver, por favor.
bem resumidamente. Procura resumir o enredo mesmo, né? É a história de dois irmãos, né? Um tem a faixa de 8 anos, outro tem 15 anos, mais ou menos, ou 10, 15 anos, uma coisa assim. E o mais novo, ele é muito alegre, gosta de rodopiar, e gosta de dançar, e gosta de bailarinos. E o irmão mais velho é mais carrancudo, mais isolado. E a mãe é que fica muito preocupada, né, com os filhos. Ela fica preocupada porque o filho menor gosta muito de dançar, ela fica preocupadíssima se ele vai ser gay, e com o filho mais velho ela aceita, dizendo que ele está na adolescência e que o processo dele é isso mesmo. Né? Então, essa é a história que vai sendo desenvolvida e trazendo, né, as características de cada personagem, o que vai acontecendo em relação a cada um deles, como a mãe vai se agir com a reação dos filhos e também o pai. Né? Então, é uma história que a família toda está bem presente. Né? Então, mas principalmente a mãe e os filhos. Aí, você já escreveu essa história ou ainda está fazendo? Eu já escrevi. Tá. Então, se eu der algum palpite, Carla, não é para você reescrever a tua história, entendeu? É apenas ideia, né? Por exemplo, você tem dois garotos, um que é mais racional, que você falou, né? Um está naquela fase de adolescência, né? Que tem, como fala, que ele usa hormônios, sem saber quem ele é, né? Naquela preocupação, naquela busca por si próprio. E o outro é o dançarino? E o outro gosta de dançar, curte a vida. Mas né? o que dança sabe o que ele quer. Sabe. Um está perdidão momento, né? E o artista sabe o que quer, que é a arte, né? Agora, porque a criança, né, ela normalmente ela vive o presente, ela não tá preocupada com o futuro. Não é? Então, normalmente, que gosta a criança de dançar é a criança. Ela então, gosta de dançar. Eu vou te perguntar assim, qual é o conflito da tua história? O conflito da história vai ser porque, primeiro, os irmãos... Mas né, só um minutinho, Carla, por favor. Por que você fala vai ser se você já escreveu? Eu não sei. Você está escrevendo ainda? Não. Eu já escrevi. A história acontece o seguinte. O mais novo, embora ele goste muito de dançar e tudo, ele é apaixonado por uma menina que faz balé. Só que a mãe não sabe disso. E a mãe fica preocupada achando que ele é gay, fica falando com o pai que não pode incentivar para um menino fazer balé, um menino quer entrar no balé. E ela, então, dá o exemplo do irmão mais velho, que joga futebol, que xinga, que não sei o quê, aquilo. Só que no final da história a gente vai compreendendo que realmente o mais velho ele é o gay. Né? Porque ele usa isso, né, do futebol. A mãe descobre, por acaso, vendo no computador do filho, que ela vai fazer uma pesquisa que ela está procurando, não tem computador, e vê um diálogo do filho com outro menino que se diz apaixonado pelo filho dela. E ela, então, fica achando aquele menino que ela achava tão másculo, que era o masculino, que era o orgulho dela, ele que é o gay. E o outro, né, teoricamente, não é. Né? A história não diz isso, ele vai ser, não vai ser, mas o que o menino diz é que ele gosta de uma menina. Essa é a virada, né? O que você está falando, então, você leva o leitor a acreditar que o menino ali, que vai ser o foco da questão, né, um dos filhos, e a gente descobre o outro. Né? Sim. Isso a gente leva o leitor a acreditar em uma coisa e depois a gente muda. É bem interessante também. Muito legal. Você queria falar alguma dúvida com relação à história, tudo? Eu acho, sabe o seguinte, você estava falando, só uma coisa que eu acho que eu não consigo concordar ainda, porque eu não vivenciei. O primeiro livro que eu publiquei foi Um Moleque, e por acaso foi também um livro falando de casal homoafetivo, né? Só que no caso foram duas mulheres que adotam um menino de rua, não é? Um menino que ninguém queria, que ninguém gostava, bem, enfim. Mas o que eu digo é que esse livro, ele muito difícil entrar nas escolas. Porque quando eu mostro nas escolas, principalmente escolas particulares, todos têm medo da reação dos pais. Sim. Não é?
Então, é muito difícil. E o engraçado é que um livro que eu tive adotado o ano passado por uma escola aqui em Salvador, que é o Rio que Sentia Cócegas, quando eu estava fazendo a entrevista lá, né, com os alunos, um deles me fez a surpresa, ele era um menino do 4º ano, de dizer que que ele conhecia um livro meu, que era qual? O Moleque, e que ele fez questão de levar para ler para os colegas na escola. Foi a única vez que esse livro conseguiu entrar na escola, que foi pela mão de um aluno do 4º ano, que tem o quê? 10 anos, né? Por aí. Sim, não, 9, né? 4º ano, 9 anos. O que acontece, uma coisa interessante, Carla, é assim, ó, hoje em dia, se você deixar claro o tema do livro, é um livro que fala sobre casal homoafetivo, né? Então, por exemplo, o Vento Forte de Sul e Norte, do Manuel Filho. É um livro muito bem adotado em escolas, é um livro muito bom, recomendo a leitura, e fala de um casal gay que adota uma criança. Mas esse livro está dizendo já, é um livro que fala de um casal homoafetivo. Se eu pegar qualquer livro meu, O Jogo das Arenas, e colocar os dois personagens, e um deles ser gay, só pelo fato de ser gay, né? Ele não tem um namorado, ele tem ela não tem um namorado, ela tem uma namorada, esse livro já não entraria. Porque o professor, quando vai ler esse livro, isso é a minha opinião, né? A pessoa, quando lê esse livro, ela vai falar, não, aqui nós vamos ver a questão da tecnologia, do game e tudo mais. Não, mas não vamos adotar porque tem a questão polêmica. Mas quando assume, é mais fácil. Então, talvez você tenha que assumir mesmo. Mas está assumido no Moleque. E não é adotado nas escolas? Pelo menos aqui em Salvador, não. Não, né? A Índigo, a nossa amiga, quer fazer um comentário. Vamos ouvi-la. Pode falar, minha querida. Oi, acho que agora eu estou falando. Eu ia pedir para você comentar, porque eu também fiquei muito a fim de comentar, né? Não era dela que você queria comentar, você queria do Wilker. Que você... Eu pensei que você ia comentar dela. Desculpa. Você comentasse a questão dele, porque eu acho que é uma questão que vai tocar muitas pessoas, que eu acho que isso rolou geral. Quando fala afundou, é que acabou o processo criativo? Pelo jeito, sim. Para mim, eu não sei como é que foi para você aqui. Para mim, eu pus a minha criatividade não na literatura, né? Eu pus na internet, nos cursos online e tudo mais. Não tive condições emocionais de escrever, na verdade. Essa foi a grande realidade. Mas acho que se você quiser falar, é bem bacana também. Então, o que aconteceu comigo aflorou o processo criativo. Assim, eu sobrevivi à pandemia escrevendo. Mas o que me chamou a atenção, no meu ele falou assim, só contos rápidos. Daí eu queria perguntar para ele, contos rápidos ou contos curtos? Porque um conto é diferente de um curto, daí eu fiquei na dúvida. Porque eu sou muito fã de escrita de contos curtos como um gatilho para despertar a criatividade. Eu acho que funciona muito, é uma super ferramenta, escrever contos curtos. Dificílimo, né? Para sair de quando a gente está travado, né? O que aconteceu comigo, já aproveitando, obrigado aí, Índigo, viu, pelo interesse aí na situação, né, que é muito importante também. Obrigado, César, aí, pelo excelente curso, muito interessante aí, muito legal mesmo, viu, parabéns e gratidão. Estou conhecendo aqui os colegas escritores cariocas e leitores cariocas aí, que eu sou de Minas Gerais, mas estou morando aqui no sul, em Chapecó. E eu escrevo desde pequeno, mas comecei a publicar agora, recentemente, em 2019, que eu publiquei meu primeiro livro, né? E em 2020 já fomos atacados por essa crise aí mundial, né? 600 mil colegas aí que foram embora já, né? Numa crise terrível, né? Então, emocionalmente, eu estou em distanciamento social, minha família aqui está em grupo de risco também. Então, desde 17 de março de 2020 que nós não saímos de casa, né? Sempre aqui quietinho em casa, só para emergência, para fazer algumas situações. E esse período, acho que não foi só comigo, foi com muitos colegas meus também, que a gente conversa, ele elimina não a vontade de escrever, ele elimina o emocional, né? Você fica, meu Deus do céu, vendo uma distopia de ficção científica que está rolando geral, né? Na verdade, é uma distopia, né?
O Philip K. Dick podia escrever sobre o que está acontecendo, né? Drones na Venezuela tentando monitorar a população, gente sendo checada, tudo aí para tentar entrar, esse controle totalitário Big Brother que tenta controlar tudo e a todos. É uma distopia que nós estamos vivendo real, e ver as mortes também, né? E a insensibilidade de muitas pessoas perante essa situação é o que toca mais, né? É o que dói no coração. Então, isso me afetou muito. Desde o começo da pandemia, eu não consigo parar para escrever. Para não me enlouquecer totalmente, porque eu adoro escrever também, qual a minha saída, né? Eu vou dizer o que eu fiz. É escrever contos rápidos. Então, eu paro no Facebook, por exemplo, estou usando muito Facebook. E acontece, tipo agora, o Tarcísio Meira acabou de falecer, né? E são gatilhos, né? Eu vi, meu Deus do céu, eu vou escrever um conto em homenagem ao Tarcísio Meira. É o que eu vou fazer, inclusive, esse fim de semana. Então, esses gatilhozinhos que vêm, eu tento escrever e sai um conto rápido. Conto rápido que eu digo é assim, você consegue fazer num dia e ali uma página e meia, o início, meio e fim. Tem toda a estrutura também, você, né, vê o final, vê onde você quer chegar, tem um clímaxzinho, mas são contos, né? Os romances, que é o que você, que é o Tchan da Oficina, né, que são histórias maiores, eu não estou conseguindo, eu não consigo parar para me envolver com os personagens de uma forma mais intensa. Uhum. Aí talvez ver a tua opinião, César, que é um escritor mais experiente, né, de o que nós podemos fazer para tentar driblar essa... Não chega a ser bloqueio criativo, porque criatividade, graças a Deus, as musas vêm me inspirar. Uhum. Mas é o bloqueio emocional. Você liga uma televisão, por exemplo, vê uma atrocidade que um bárbaro da política aí fala, por exemplo, aí, e você fica, meu Deus do céu, eu vou dormir, eu vou me enclausurar, porque não dá, né? Eu vou comer, Então, uma dica de o que o escritor pode fazer nessa situação. Obrigado, viu? Obrigado. Cara, viu, que é muito legal você falar isso, e aí eu vou ser, mais uma vez, assim, tentar ser muito honesto. Eu brinco muito com os meus amigos, em inglês tem uma palavra que chama surrender. Surrender é alguma coisa como se renda, se entrega, né? Relaxa, né? Cara, eu vou te contar uma coisa, eu sempre escrevi muita poesia. Aí, quando eu comecei a escrever prosa, eu falei assim, eu não quero mais escrever poesia. Não quero mais, imagina, agora eu vou escrever prosa, narrativa. Teimoso, gente, sou mais cabeça dura, gente, do que você umas 20 vezes. E aí não vou, sabe, que entrei numa rebeldia, não. E aí, passando mal, aí a poesia me chamava. Me chamava! E eu não vou. Não vou. Aí, quando eu surrender, aceita. Faço poesia quando eu quero, quando ela me chama, quando eu não quero, eu não faço. Faço narrativa quando eu quero, quando ela me chama, quando eu não quero, eu não faço. Cara, se só está aparecendo conto curto, mergulha. Entendeu? Faz 200 contos curtos. Experimenta o conto curto. E amanhã depois você vai fazer poesia. Sei lá, amanhã narrativa juvenil. Eu escrevo teatro, narrativa infantil em prosa e em verso, narrativa juvenil, ficção científica. Eu estou surrendando, cara. Eu não tenho muito o que te falar assim. Eu estou ouvindo meu coração. Entendeu? Se tivesse bombando conto curto, eu ia estar feliz da vida, cara. E eu nunca fiz conto curto. Eu ia estar surrendando ao conto curto. Agora eu estou surrendando ao marketing digital, que é o momento que eu estou me dedicando aos meus cursos, a estruturar meu conteúdo. E tá bom, é uma criatividade também que eu estou fazendo, estou aprendendo muito, mas a gente tem que surrender, cara. É um pulo no escuro. Agora, tá vindo a chamada, atende, hein? Tá chegando a tomada, atende. Vamos surrender. Obrigado, Wilker. Obrigado, Índiga. Vamos ouvir o Lucas. Pode falar, Lucas. Não, seu microfone está desmutado, peraí. Não, microfone. É o microfone dele, César. Então. Desmuta aí o teu microfone. Não é a gente que tem que liberar, não, Thalita?
What's going Eu on? tô liberando aqui e não tá indo, por isso que eu acho que é o dele mesmo. Não? Eu tô clicando aqui para liberar e não vai. E agora? Vai tentando aí, Lucas, tá? Tem mais alguém que quer falar, pessoal? É o que o colega ali, o Wilker, né, falou, é interessante, né, gente? É difícil surrendar, viu? Eu falo com uma facilidade muito grande, mas confesso que é a maior dificuldade. A maior dificuldade. Por exemplo, tem formas poéticas que você começa pelo final. A Marlone tá falando que o filho dela quer falar. Vamos pôr a Marlone. Libera ela aqui, Thalita, por favor. Tem formas É, eu poéticas que tô você querendo começa ver se pelo final. apareceu. Tem forma poética Marlone. que você começa pelo começo. Então, assim, você tem que entrar no jogo. Eu digo assim, entra na vibe, entendeu? Tá na vibe do conto livre, vai. Tá na vibe da forma fixa, vai. Tá na forma da desmétrica, vai. E assim vai. Diga, Marlone. Na verdade, quem vai falar vai ser meu filho Arthur, que ele é Oi, escritor. Arthur. Ai, que bacana. Bem-vindo, Arthur. Quantos anos você tem? Fala para ele. 7, eu tenho 7 anos. Muito bem, parabéns. O que você escreve, Arthur? Fala o Eu, nome do seu escre- livro. eu escrevi Um Menino Inventor. O menino o quê? Inventor. Inventor. Ele inventa um monte de coisa. Hum. Como chama o protagonista? Ah, sou eu. Não, é você, né? Identificação total. O Marlone e Arthur. Vocês conhecem uma escritora mirim chamada Luísa Meirelles? Não a conheço. Luísa Meirelles, ela está nas redes sociais, eu posso te passar o contato. Ela e a mãe dela criaram uma editora só para escritores mirins. E é Poxa, que legal. muito bacana, muito legal mesmo. Ele vai pegar o livro. Pega Ele assim. vai pegar o livro para vocês verem. Ele está todo empolgado aqui. Que bom! Na verdade, que bom. ele começou a ler com 5 anos, 4 anos e meio, 5. E ele quis fazer para a apresentação da escola. E teve uma atividade, tiveram algumas brincadeiras, e ele gostou bastante, ficou todo empolgado. Depois você me passa, então, ele foi correndo pegar o livro aqui, peraí. Me manda uma mensagem, tá? Chama Luísa Meirelles, ela é incrível. O livro é este. Né? O Menino Inventor, olha que legal, Arthur Batalha, parabéns, Leia Arthur. para ele, filho, leia para ele, fala. O menino inventor. Mais alto, tem que falar alto. O menino inventor inventa coisas. Ele fez um barco com meteoro. Viu o rabo do gato em Saturno. Inventou um foguete para visitar a Lua. O menino inventor sou eu. Ah, que legal! Parabéns, Arthur, adorei, ó, que você escreva muitas histórias lindas para encantar a gente. Muito legal mesmo, viu? Célia está falando encantada. Muito bem. Tchau, Pedro, obrigado, viu? Parabéns, Arthur. Aí depois você me passa, então, o endereço do e-mail dela. Você me manda uma mensagem no Instagram, aí eu passo para você, com certeza. Tá ótimo, obrigada. Tá? Nada. Parabéns, Arthur. Lucas, resolveu aí? Acho que eu resolvi. Você me escuta agora? Escuto, perfeito. Boa. Obrigado, desculpa. Eu estava com um problema com a pecinha entre o computador e o microfone, que sou eu mesmo. César, queria primeiro começar agradecendo pelo aulão, foi super legal te ouvir. Não conhecia o seu trabalho, então foi uma boa introdução assim, à sua pessoa. Com certeza vou ficar bem curioso agora. Estou já bastante curioso a dar uma pesquisada mais sobre o seu trabalho e algumas coisas. Eu sou jornalista, né? Mas nos últimos 10 anos me dediquei ao marketing, né? Abri uma agência e, infelizmente, aos amigos jornalistas, né? Eu digo que eu acabei traindo o time, porque é difícil se manter hoje no jornalismo, né? Tem vários amigos ainda em redação e hoje ainda mais, hoje em dia, um grande desafio. E aí decidi, nos últimos 2 anos, iniciar um processo aí de escrever minha primeira ficção, né?
Passei algum tempo pesquisando, algum tempo reunindo informações, até que tomei a coragem de começar. Encontrei um parceiro, um tutor para fazer isso, que é o Marcos Aurélio Pimenta, que tem vários trabalhos publicados e assim está sendo um super mestre nessa parceria. E aí estamos escrevendo, né? E como exercício, escrevi sei lá, em 3 parágrafos, assim, um resumo da história. Então, como você abriu ali no começo, talvez fosse um bom teste de fogo para eu ler. Sim, e ver se pelo menos nesse escopo está suficiente para passar um pouco da ideia. Tá bom? Vamos lá. Então, o nome do livro é Os Quatro. Então, Os Quatro é um romance policial, young adult, que apresenta a improvável colaboração entre 4 adolescentes do primeiro ano do ensino médio que investigam misteriosos e cada vez mais frequentes casos de mal súbito em jovens alunos da região, enquanto lidam com suas inseguranças. É o primeiro ano de Kaduna Vital Brasil, prestigiada escola pública da cidade. O acanhado adolescente enfrenta o medo de ser aceito quando algo terrível acontece. Carlinhos, seu único conhecido, precisa ser urgentemente hospitalizado após um episódio macabro no colégio. Lidando com a culpa de poder ter sido o motivo do incidente, Cadu descobre por meio de novos colegas, Diego, um inquieto prodígio de informática, e Malu, uma durona com senso de justiça irrefreável, que alunos das escolas próximas apresentam sintomas idênticos ao de Carlinhos. Sol Seixas, uma simpática e popular influenciadora digital, se vê obrigada a ajudar a investigação para limpar sua reputação. Juntos, os 4 precisam lidar com suas diferenças enquanto avançam na apuração que leva o leitor a conhecer esconderijos secretos, personagens excêntricos e conspirações. Por que a diretora do colégio estava agindo de forma tão estranha? Como os produtos de uma enigmática empresa fantasma estão relacionados ao incidente? A história que marca a formação do grupo Os Quatro também define como eles lidam com julgamentos externos e internos sobre quem são. Cara, eu na hora queria ler esse livro. Na hora. Isso não quer dizer que você vai fazer uma história boa, entendeu? Mas você tem uma estrutura muito boa. Na minha opinião, né, pessoal? O que vocês acham? Escrevam aí, por favor. A sinopse, assim, o resumo, cara, se eu fosse um editor e me aparecesse um negócio desse, eu ia ler. Porque, tá vendo? Obrigado. Tem clareza, tem enredo, tem característica dos personagens, tem tecnologia, né? Tem trama, por que a diretora está assim, está assado. Me lembrou muito, alguém falou, Os Caras, A Droga da Obediência, você conhece? Claro, e foi uma das inspirações, obviamente. E me lembrou muito também o Luiz Eduardo Mata, um escritor que mora em Florianópolis. O cara tem muita narrativa policial, assim, muito bacana. Parabéns, cara. Você já escreveu ou não? Eu tô, sei lá, 40%, né? Eu já fiz todo o outline, então meu processo foi esse, né? E eu gostei de escutar um pouco você falar, que eu também fiz isso, né? Eu terminei a história inteira, fui passando pelos pontos principais da trama policial e da trama psicológica, né? Tentei trabalhar esses 2 momentos. E aí a minha pergunta para você, César, que é o que eu tô passando agora, a trama policial é fácil resolver, né? É mistério, tranquilo. A trama é emocional, por mais que eu já tenha feito outline dos personagens, como eles vão se desenvolver, o conflito, é mais difícil encaixar na primeira. E aí a minha pergunta é se você tem alguma experiência em relação a isso, porque o meu plano, e aí você me disse é um mau plano, eu quero terminar esse primeiro draft, né, com a história policial resolvida e depois uma segunda leitura encaixando, né, as questões emocionais que já estão definidas, pelo menos nesse primeiro momento. Ô, Lucas, obrigado. Imagina, eu não tenho experiência com trama policial, mas eu crio enredos eu acho que eu crio bons enredos, assim, eu tenho eu consigo amarrar as histórias direitinho, fazer umas viradas muito bacanas. Não são policiais, mas eu tenho uma facilidade de enredo. E às vezes eu faço isso, eu coloco o enredo primeiro, e aí depois eu vou mergulhando, sabe? Eu pus a ação, é o que eu falei, do horizontal da ação, e eu vou mergulhando. Mas, surrender. Não vá falando que o personagem A é assim, assim, assado. Porque, para mim, já aconteceu várias vezes, cara. Em Suave Aroma dos Campos de Lavanda, eu tinha feito a mãe da Emily, uma pessoa... Ela não era muito importante, assim, né? Assim, ela era um personagem que tinha que estar lá, mas não tinha uma cara. E foi levando. No final do livro, ela
eu tive algumas situações que eu consegui colocá-la muito engraçada. Ela se apresentou engraçada. Ela se apresentou cômica. E a menina estava falando da doação de transplante de medula e não sei o quê, e ela estava chorando. E a outra estava comendo o bombom que ela ia dar para ela. Ela ia dar o presente para a menina doente. E aí, quando começou a ouvir a história, ela mesma comeu o bombom que ela ia dar. Isso é cômico, entendeu? Uma coisa muito profunda. Aí eu falei, gente, essa personagem é assim, sem noção. Surrender. Eu voltei o livro inteiro e eu botei tudo que a Carmen, onde a Carmen aparecia, eu fazia ela ser atrapalhada. Ela é vista a pessoa 10 da noite. Então, assim, eu vi que você é um cara muito mental, com uma capacidade de organização tremenda, mas não é jornalismo. Você tem que contar aquilo, aquilo, aquilo. A literatura, por mais que eu fale do controle, em alguma hora, cara, esses personagens vão falar mais alto e você tem que estar a serviço. O texto jornalístico, ele fala assim, sei lá, né? Havia, de acordo com as pesquisas realizadas, aconteceu isso, isso e isso. O texto literário, ele é poético, mesmo sendo em prosa, entendeu? Então, deixa esses personagens se apresentarem. Quantas e quantas vezes eu sonhei com esses personagens. No Jogo das Arenas, no lançamento, que é um livro de ficção, né? Tem Guardiões Moldáveis, tem o Livro da Sabedoria Universal, Seres Híbridos. Eu sonhava com esses personagens. Eles apareciam para mim. Então, sei lá, eu gosto de ter ordem, porque senão eu não faço nada, né? Mas deixa aparecer que aí, vem muita coisa legal. E uma coisa, cara, que é difícil para mim, não ter pressa. A ansiedade mata a gente, cara. Porque assim, um livro te acompanha 10, 15, 20 anos. Tem um livro publicado há 15 anos, ele está comigo até hoje. Então, eu não sou um cara calmo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero ver publicado, quero logo. Mas eu entendi ao longo do tempo que se eu quero fazer alguma coisa incrível, eu tenho que ter paciência. E aí eu vou fazer meditação, vou correr, vou dar soco na árvore, sei lá, entendeu? Vou pular, mas deixa esses personagens contar essa história junto com você. Por isso que eu falo, a escrita não é a habilidade do autor. É a gente dar espaço para a história falar. Mas parabéns, cara. Quero ver esse livro, hein? Pessoal, estamos chegando ao fim. Talvez mais um comentário, se alguém tiver para fazer, me avise. Tem todos os elementos. A Índigo falou. A Índigo, gente, é uma escritora extraordinária. Ó, arrasou. A Queca, outra escritora incrível, arrasou. A Carla falou super curiosa, incrível. Gente, se não tiver mais ninguém, eu vou dar para vocês amanhã o e-book da ideia ao inevitável ponto final. Vou mandar lá no grupo, vocês vão fazer o download. E aí depois me contem o que acharam. Que mais? Hoje à noite... Sorteio. Quem está falando? Eu, Thalita. Oi, Thalita. O que é, meu anjo? É aqui. Se você vai fazer o sorteio do pessoal. Ah, o sorteio, é verdade. Vamos fazer... Você está aí com tudo em vista aí? Está tudo prontinho? Tô. Tá sim. Pode preparar aí o sorteio. E hoje à noite tem uma mesa também da Índigo, né? Tá Índigo, quem quer? Fala, Índigo, um pouquinho da mesa hoje. Bom, eu vou encerrar a gravação, porque eu vou deixar essa live gravada e a gente segue aqui no sorteio.